herança, por que falar de herança, de partilha de bens, dá tanto conflito entre família, hein? É um assunto que realmente é conflituoso. E quanto mais conflito, pior. A gente imagina que na nossa sociedade, de uma forma geral, nós não temos ainda como hábito de normalidade falar de morte e, por conseguinte, falar de partilha, falar de bens. E quando o evento efetivamente acontece, algumas situações podem gerar incômodo familiar. E aí, por exemplo, na sua casa, essa atitude do seu pai, você com seus irmãos, você já falou que para você tudo bem. E para os outros irmãos, Emar? A minha irmã não aceitou muito, não. Porque meu irmão mora numa casa que minha mãe construiu, o outro irmão mora numa casa que minha mãe construiu também. E meu pai mora na casa, na sede, né? Então, minha irmã acha por direito ser de nós duas, entendeu? Ela não abriu mão. Falou, não, a minha parte é a minha parte. E a parte da casa da minha mãe, sai na partilha do meu irmão, o mais velho, né? Então, eu abri parte da minha parte da casa para os meus irmãos, mas ela não abriu a dela, não. Falou, não, o meu quero é direito, eu quero a minha parte. Aí, meu irmão mais velho concordou de dar 1 metro, sei lá, um tanto de terra mais para ela, entendeu? Para acertar na partilha, entendeu? E até chegar nesse acordo, isso leva um tempo, leva um diálogo. Mas vamos lá, doutora Flávia, quais são os direitos dos filhos, né? No caso aí da morte dos pais. Os herdeiros, eles são filhos naturais. Então, no falecimento dos pais, os filhos são chamados à sucessão, no momento da morte. Então, aquilo que vier dos seus pais haverá de ser dividido igualmente entre os irmãos. Lembrando que se houver o outro genitor vivo, também haverá a parte ou não do outro genitor na herança ou na meação. Igual? Dividido de forma igual? Dependendo da situação e do regime de bens. No caso dela, o que eu estou imaginando, a parte da mãe dela é a discussão entre os irmãos. Ela está abrindo mão da parte dela para o irmão, o que é totalmente possível. E o pai, da parte que é dele em vida, está doando. E eles estão combinando como dividir. Essa é a melhor solução. Ainda que haja um pequeno conflito, um concorda aqui, um discorda ali, chegar no denominador comum é a melhor solução sempre. O que entra, o que faz parte, quando fala herança, o que entra nesse contexto, nesse inventário? Tudo o que for deixado pelo falecido ou pela falecida. Dinheiro, casa, carro, lancha, dívida. Dívida também entra? Dívida também entra. E não é só bônus. Também é possível ter ônus. Então, peraí. Se um pai ou uma mãe comprou um carro, financiou o carro, e aí, infelizmente, vieram a falecer, os filhos... Herdam o carro e a dívida do carro. Você não está com dívida não, né, Zemar? Não, minha mãe Graças a Deus, não, né? Graças a Deus, deixa eu não. Agora, doutora, quando a gente sabe, por exemplo, né, nesses casos que existe muita informalidade, muitas famílias conversam de boca, qual é o maior erro? A informalidade. Essa informalidade? A informalidade. Por quê? Na informalidade, pode-se, de alguma forma, beneficiar mais um que o outro. Naquele momento em que se está fazendo, fica-se calado para não desagradar o pai, para não desagradar a mãe, para não criar um problema. No momento em que não há mais o pai ou a mãe, todo aquele silêncio passado entre irmãos pode surgir e criar briga no momento do inventário. A melhor solução, escreve, divide, assinam os irmãos. Faça por escrito, na presença de uma pessoa que também pode, normalmente o advogado, pode orientar a melhor saída para se evitar problema futuro.
Olha só, mais um caso de herança envolvendo famosos foi o da apresentadora, gente, Luciana Gimenez. O pai dela, João Alberto Moradi, que morreu em 2020, teria deixado 2 milhões de reais para uma desconhecida. E a apresentadora ficaria, para a apresentadora ficariam 73 mil reais e alguns outros bens. Luciana Gimenez ficou bem chateada e aí quando o assunto foi parar na mídia, ela disse que o pai podia deixar a herança para quem quisesse. A apresentadora ainda desabafou: eu não preciso do dinheiro de ninguém porque eu trabalho honestamente para ganhar o meu, né? É isso mesmo, ele pode deixar, a pessoa pode deixar para quem quiser? A totalidade dos bens, não. Pode deixar 50%, que é o que a lei chama de parte disponível. Então, se eu tenho 100, 50 eu posso deixar para quem eu quiser. Os outros 50 terão que ir necessariamente para os meus herdeiros necessários. Agora, Zemar, você tem filha, né? Tenho. Uma? Um casal. Um casal. Você já conversou sobre esse assunto em casa? Acho que meus dois filhos são bem entendidos. Eu já compro um bem e põe no nome de um. Já compro outro, coloco o nome do outro. Eu faço já assim, já em vida. E essa pode ser uma alternativa para evitar essa briga lá na frente? Pode. É igual valores? Igual valores. Quando Sim. pega mais, quando eu compro outro bem, eu ponho o nome dos dois, entendeu? Um usufruto para os dois, entendeu? Eu faço Entendi. assim. Olha só, a gente tem aqui algumas participações. Matheus Augusto fala: minha mãe, no caso, gente, está sem receber nenhum direito de herança. Quem está usufruindo de tudo são as irmãs dela. Quem passa por essa situação, tem algo que pode ser feito, doutora? Tem, claro que sim. Deve buscar a justiça para buscar o seu direito. Porque se são vários irmãos, todos terão direitos, em princípio, igualmente. Olha o caso da Antônia Mota. Ela fala: eu concordo plenamente com a Gretchen. Meu pai trabalhou tanto, nem curtiu a velhice, morreu e deixou uma herança. E só um irmão está desfrutando dos bens que ele deixou. Fui lá esse mês receber a minha parte e ele disse que eu não tenho nada por lá, não tenho nada lá. E dá muita briga a ponto de ter até violência, meu Deus. Nem sei mais o que fazer para receber a minha. E aí? Mais uma briga, né? Mais uma briga. Eu também concordo com a Gretchen e é um pensamento muito da atualidade. Hoje, nós estamos vivendo cada vez mais e devemos nos preparar para a velhice com o nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho. E não pensando em acumular patrimônio para deixar para filho. Porque filho deve caminhar com seus pés, deve ter efetivamente uma vida produtiva. Não que os pais não devam, não é isso. É não focar a produção patrimonial em herança, e sim numa qualidade futura, até para não depender dos filhos, numa velhice que hoje chega muito rápido e custosa. Então, o radicalismo, em lugar nenhum, ele é bom. Então, eu vou gastar tudo, é um direito dela. Mas é certo? Não sei. Aí é de cada um. Eu não acredito no radical. Nem gastar tudo e nem só deixar a herança. Até porque o que a gente vê é o caso aí de muitos filhos se aproveitando dessa situação de frozou, você está quase na hora do papai e mamãe bater as botas mesmo, né? E aí esperar esse momento e não tá sendo um ser humano produtivo, né? E são esses filhos que mais brigam no futuro. É, né? Normalmente. Dos casos que você atende. Do que eu conheço. Agora, Zemar, você disse que seus filhos, né, já são bem resolvidos quanto a isso, eles têm uma ótima relação. Agora, e você, como mãe, você pensa igual a Gretchen ou não? Não, eu penso nos meus filhos. Eu amo meus filhos, vivo para eles. Tudo que eu posso fazer, o melhor para eles eu faço. Eu separo o meu para minha velhice, eu penso muito na minha velhice, então eu preparo o meu separado e ponho o resto em nome dos dois. Mas eu penso na minha parte também. Essa é a perfeição. Casam, têm maridos e noras, né? Vou ter noras e genros. Então, que pensam diferente dos meus filhos. Então, se eu dou para eles, é deles, né? Então, eu penso na minha parte e penso neles também. Olha aqui, tá chovendo perguntas, doutora. Vou aproveitar nosso tempo. A Jéssica Faria: o filho que cuida do idoso tem mais direito que os outros? De jeito nenhum. Ter afeto, ter cuidado, ter carinho é da relação
de filiação. Herança é matemático. Não tem mais direito. Gisele de Oliveira Neto também quer saber se pode ser deixado toda a herança para um único filho. Não pode. Não pode. Nem se deixar um testamento? Nem o testamento. Se o fizer por testamento, ele pode ser contestado porque ele já está equivocado no nascimento dele. Um único filho não pode receber todo o patrimônio do seu pai. Pode receber mais que os outros? Pode. Há como se fazer de forma legal, mas tudo não. Tem mais perguntas aqui, Messias Santos. Tem uma pensão de morte do meu pai. Minha mãe acha que tem parte, porém, ela não foi casada com ele. Ele quer saber a sua opinião, doutora. Mas companheiro, se foi companheiro, companheirar, se não é só mãe dele, mas se foi companheira do pai, deve olhar sobre isso sim. Porque casamento e união estável têm as mesmas consequências, tanto em vida quanto em morte. Não posso dizer se está certo ou errado, porque eu não conheço exatamente o caso. Mas, de uma forma geral, teria. Manda pra gente então, Messias, se a sua mãe, ela foi companheira do seu pai ou não, tá bom? Pra gente tentar te ajudar. Tem uma pessoa aqui que pediu para não ser identificada e nós vamos, é claro, respeitar, né? Falando assim, ó, minha mãe viva, eu tenho 2 irmãos falecidos. Minha mãe é viva, eu tenho 2 irmãos falecidos. Um deles teve um filho. Nesse caso, se minha mãe vier faltar, eu tenho que dividir com esse sobrinho? Certeza. Você conseguiu entender? Entendi. É meio complexo, entendi, né? A árvore familiar. Sim, entendi. Os irmãos falecendo antes dos pais. Se deixar herança, sobe para os pais. Se tiver filhos, desce para os filhos. Os avós aí, falecendo, não tendo o filho, passa para o neto na parte que seria do pai ou mãe dessa criança. Olha só, Scarlett Rodrigues também participa. Ela fala, uma senhora já de idade, sem filhos, deseja deixar seus bens para uma das sobrinhas que sempre cuidou dela. Porém, calma aí que subiu o comentário, porém ela não consegue fazer o testamento por conta da idade. Existe um limite de idade? Existe um limite de capacidade cognitiva. Se a tia estiver em plena capacidade, o testamento público, atestado por um cartorário tabelião, dizendo de sua condição, junto com um atestado médico, afirmando e reafirmando essa condição, sim, ela pode fazer. Jussara Braz fala, sou solteira, não tenho filhos, tenho irmãos. Por um acaso eu tenho que deixar algo para eles? Ninguém tem que deixar nada. Herança existe se houver alguma coisa no momento da morte. Mas se deixar, não tiver filhos, não tiver pais, os irmãos virão suceder. Outra pessoa pediu para não ser identificada. Meu pai tem 2 filhas fora do casamento e nunca fez DNA para saber se elas são mesmo, né, filhas do meu pai. Tem direito igual a nós? São registradas? Se for? Se for, sim, igualmente. Se não for registrada? Não é filho. Não tem na certidão de nascimento o nome do pai, não é filho registrado. Se reconhecido e moralmente quiserem fazer, é uma situação particular. Mas filhos do meu pai registrados são meus irmãos em igual condição. Bom, e para a gente encerrar então o assunto, Zemar está aqui como exemplo de uma pessoa que está cuidando de todos os assuntos da família, né? Está concordando para justamente manter a paz. Para você é mais importante o bom relacionamento entre os irmãos do que comprar uma briga? Com certeza. Dinheiro não é tudo, não. O amor é muito mais importante que o dinheiro. Eu penso assim. Até porque, né?